Simbora estudar Caminho de Pedras, Raquel de Queiroz. Precisamos falar um pouquinho sobre Raquel de Queiroz antes da análise aqui do livro Caminho de Pedras. Raquel de Queiroz, a primeira mulher a se tornar membra da Academia Brasileira de Letras, então ela quebra essa barreira, né? Até então eram só homens, ela é a primeira a entrar. A Raquel que tem essa questão, pessoal, a Raquel ela é da geração de 30 do modernismo, que traz ali escritores como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz. Acho que esses 5 aí, os mais importantes. Às vezes eu esqueço de alguma coisa, mas acho que esses 5 aí, os mais importantes. A gente vê nos outros uma presença maior de regionalismo. Na Raquel a gente não tem tanto esse regionalismo. Ela é de Fortaleza, ela escreve sobre o Ceará, mas a gente não tem essa presença desse regionalismo, por exemplo. Vamos lá, explicando melhor isso para vocês. Nós vamos ler um romance do Graciliano Ramos. Geralmente a gente consegue ver lá os locais, como por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro aqui, Vidas Secas, né? A gente consegue perceber lá que se está falando do sertão nordestino. Pega José Lins do Rego, né? A gente vai lá para os romances como Fogo Morto, você vê lá o local, né, acontecendo lá no sertão. Pega Jorge Amado, você vê a questão baiana, apesar de Jorge Amado ele ser, né, os romances dele não serem, né, tão ligados ao sertão, ele é mais na cidade, principalmente ali no recôncavo baiano e em Ilhéus. A gente percebe muito regionalismo, muito da região. A gente percebe, você vai ler um romance do Jorge Amado, você acaba conhecendo Salvador. Eu mesmo, quando fui para Salvador a primeira vez, eu observava, nossa, o Jorge Amado fala, entendeu? Você tem um conhecimento sobre a cidade através do Jorge Amado. E o Érico Veríssimo, né, você reconhece ali o Rio Grande do Sul. A Raquel, ela escreve sobre o Fortaleza, mas ela não traz tanto esse regionalismo. Tá? Ele é menos presente, apesar dela fazer parte dessa geração. Talvez o 15 traga mais isso. Eu confesso a vocês que quando eu estava lendo Caminho de Pedras, eu até me esquecia que se passava a história em Fortaleza. E eu começava a fazer eu sempre sou assim, quando eu estou lendo um romance, eu vou imaginando cenários. Eu imaginava cenários mais parecidos com Salvador. É curioso isso, né? Os escritores baianos, né? Acho que o Jorge Amado fez muito isso, principalmente. Eles conseguem colocar mais. Eu li muita coisa de baianos, né? Escritores baianos ultimamente, né? Então acaba a gente ficando com essa ideia. Talvez seja isso também, né? A Raquel, ela filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, tá? Esses escritores, eles eram comunistas. É aquela coisa, né? Você começa a estudar, você vai para a esquerda, né? Então você compreende, né, a luta, você vai para a esquerda. Só que ela tem uma vida assim muito contraditória. As questões dela são muito contraditórias, o que ela escreve com o que ela faz. Então ela participa do Partido Comunista Brasileiro, ela faz parte disso na década de 30 e pensa que nós vivíamos num governo Getúlio Vargas, que por muitos é considerado uma ditadura. Então, ser de esquerda era ser contra aquele governo naquela época. Ela está então inserida aí nesse contexto, tá, dessa geração de 30. E por que eu falei contraditório? Porque, por exemplo, ela diz nunca ter sido feminista, e a gente percebe isso nas obras dela mesmo. As personagens femininas, elas lutam ali, mas ela não tem, né, esse discurso dela não é tão presente. É diferente. Lendo a gente percebe. E ela apresenta, né,
Voltando eu dei uma devagada aqui. Voltando às contradições, e, por exemplo, quando tem o golpe militar no Brasil, ela apoia o início. Ela apoia, ela era parente distante do presidente, né, do Castelo Branco, e ela apoia isso, o Castelo Branco vai visitá-la. Há uma entrevista muito legal, uma Roda Viva com a Raquel de Queiroz. Isso é antigo, tá, gente? Acho que é da década de 80. Certamente é da década de 80, porque o Caio Fernando Abreu está lá. E o Caio Fernando é um dos entrevistadores, e o Caio Fernando, né, faz essa pergunta a ela, né, como ela apoiou. Ele fala que ele não se sente feliz de estar ali, mais ou menos isso, na presença dela, porque ela apoiou. Aí ela dá uma escorregadinha ali e tal, mas ela apoiou sim. Depois ela disse que, né, ela ficou contra, no início ela era a favor, mas ela tem muito isso, essas mudanças. A Raquel é uma escritora que nasceu em bom berço, né? Então ela tinha grana, ela nasceu no local, a família tinha, né, posses, então ela tem tudo isso aí, tá? De não ter essa ligação com o proletariado, talvez uma pessoa que, né, não precisou trabalhar, então, tá? Para que vocês entendam. Vamos falar sobre o romance, então, vamos falar sobre Caminho de Pedras. O título Caminho de Pedras, a gente vai pensar, né, é realmente essa dificuldade, esse caminho de pedras. Essas pedras estão muito presentes na nossa literatura, né? O Drummond já falou sobre pedras, várias pedras aí no nosso caminho. E quando a gente começa a ler o romance, a gente acha que o romance vai focar no personagem Roberto. O personagem Roberto é o principal. Mas logo não, né? Demora um tempo. Só bem depois, né, do meio para frente, a gente vai perceber que a personagem central é a Noemi. É essa personagem Noemi. Temos aqui um narrador em terceira pessoa, onisciente, muito onisciente. Esse narrador, ele conta muitos fatos, ele antecipa muitos fatos, ele coloca muitos pensamentos. Então esse narrador, ele é bastante onisciente. E nós temos esse personagem Roberto que chega à cidade. Não é mencionado no romance que a cidade é Salvador, mas a gente percebe... Salvador, olha só eu confundindo. Que a cidade é Fortaleza, Fortaleza. Mas a gente percebe que a Fortaleza, são colocados ali algumas poucas, tá? Mas a gente percebe que é Fortaleza, algumas características da cidade, a gente percebe que é Fortaleza. E é aí que eu falei, né? Por exemplo, o Jorge Amado, ele vai colocar muito ali descrevendo os locais que ficam na memória. O Érico Veríssimo faz isso, o José Lins do Rego faz isso. Ela não faz tanto. E o Roberto chega então, né? Ele chega na cidade, a primeira pessoa que ele vê é a Noemi, junto à sua amiga Guiomar, tomando um café. E aquilo já vai marcar, lá pra frente nós vamos observar isso. O que o Roberto vem fazer na cidade? Ele vem organizar o movimento. Pessoal, eu vou chamar de movimento, tá? O movimento de esquerda ali, o movimento dos comunistas, digamos assim. É curioso isso, né? Me incomoda isso, cara. Me incomoda isso hoje, que a gente pensar que qualquer pessoa de esquerda é comunista. Cara, no meu tempo de juventude, para você ser considerado um comunista... era muito difícil, você precisava, né? Entendeu? Hoje, se é de esquerda, as pessoas já falam que é comunista. E aí você vai observar, né, na nossa história, quantos presidentes de esquerda nós tivemos no Brasil? 3 ou 4, toda a história, tá? Vamos lá então. Juscelino, eu não considero de esquerda, mas muita gente considera de esquerda. Jango, pouco tempo. Lula e Dilma, só esses. O restante é de direita, né? E chamam de comunistas. Eu não considero nenhum desses comunistas. O Jango passou muito longe de ser comunista. O Lula passa muito longe de ser comunista. A Dilma passa muito, mas muito longe de ser comunista. Então, nós estamos muito distantes do comunismo.
E esse livro vai tratar muito sobre isso, essas brigas internas dentro da esquerda, que é muito comum desde aquele tempo e hoje ainda existe. A esquerda tem isso, né? Das pessoas de esquerda ali criticarem. O governo Lula é criticado pelas pessoas de esquerda e muito criticado, por sinal. Então, não há essa passação de pano, digamos assim. Então o Roberto chega, né, para fazer ali, organizar o movimento, só que quando ele vai se apresentar aos camaradas ali, aos companheiros, né, os companheiros não o aceitam por ele ser um intelectual. Ele é um jornalista. Você não é como nós. Então aí é uma luta de classes. Você não é como nós. Você é intelectual. Você vem para dominar aqui. O movimento tem que surgir daqui. E aí nós vamos pensar em tudo, né? A nossa literatura, a gente já vai a cabeça ali para o que escreveu, por exemplo, Paulo Freire, né? Dessa luta de classes, da questão da pedagogia do oprimido, né? Que você vem de baixo, você tem que se conscientizar. E essas pessoas eram conscientizadas e já começa um conflito ali entre intelectuais e pessoas que são os trabalhadores braçais. A Raquel de Queiroz era uma intelectual e mulher. Então talvez por isso ela também não tenha sido muito ouvida dentro da própria esquerda. Porque a esquerda antigamente era muito mais machista do que é hoje. E hoje nós temos esse conflito ainda de esquerda, né? Dentro da esquerda, de pessoas que são intelectuais. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, ele não é muito aceito por uma ala da esquerda, porque o discurso dele é muito intelectual. Tá? Por outro lado, nós estamos vendo crescer algumas forças de esquerda, como o Renato Freitas, por exemplo, né, que é deputado do Paraná, que é um cara que veio de baixo, um cara negro. Tá? O Boulos consegue circular um pouquinho ali, mas tem muita gente dos intelectuais que não aceitam muito. O Lula teve esse problema, né, com muitas pessoas que se achavam intelectuais não o aceitarem. Mas o Lula ainda consegue, é um cara que tem um bom diálogo, ele consegue conversar com, né, os dois grupos. E comete muitos erros. Comete sim, comete muitos erros. E a esquerda, ela aceita esses erros. E a esquerda aponta para ele esses erros. Mas vamos continuar aqui o nosso romance. Pessoal, mas é importante vocês entenderem tudo isso, tá? Porque tudo isso já está nesse livro que foi escrito há 90 anos, mais ou menos. Quase 100 anos. Então há essa luta aí, né, de classes entre os próprios trabalhadores. E o Roberto, ele começa a se aproximar, a Noemi começa a participar do movimento, o Roberto começa ali a se aproximar da Noemi. A Noemi trabalha num estúdio de fotos, ela trabalha melhorando as fotos, né? Ela pega as fotos ali e eles fazem como se fosse um Photoshop da época, né? Corrigir alguns defeitos nas fotos, tentar deixar ali as pessoas mais bonitas, né? Ela trabalha com o seu Benevides, que é o dono ali. Então, ou seja, era uma mulher que naquela época ela já trabalhava, ela já estava fora do lar, ela cuidava do filho em casa, mas ela já trabalhava fora. Então nós temos essa Noemi, que é uma pessoa muito à frente da época, e nós temos muitas mulheres ali em Fortaleza que já trabalham. O João Jacques, que é o marido da Noemi, ele tinha sido do movimento comunista, só que agora ele, né, não participa daquilo. E ele já está contra a participação da Noemi, da sua esposa. Logo que o Roberto chega, ele faz amizade com o Felipe. O Felipe é o filho da dona Leonília. Por que eu estou falando da dona Leonília? Ela não tem muita importância no romance, mas ela tem uma bodega. E ele mora lá com a mãe, né? Ele fala dessa bodega. Pessoal, a bodega é uma espécie de secos e molhados, antigo, pequeno, né? Um armazenzinho ali onde vendia cachaça, vendia comida, tá? Um armazém pequeno, uma bodega, né? Quem já foi numa bodega sabe o que é uma bodega. É difícil falar o que é uma bodega, né? O que é uma bodega? Uma bodega é uma bodega. Então vamos lá. Entre esses companheiros que não aceitam, e o Felipe aceita o Roberto da forma como ele gosta, né, do Roberto daquela forma, ele aceita. E o grande
né, que é contra o Roberto ali no movimento, se chama 21. 21, ele é um homem preto. Tá? Então nós temos também essa questão aí colocada. Tá? Esse homem, ele não aceita muito o Felipe. Ele fala que o Felipe é um intelectual que vem para mandar, né, neles ali. Já falei para vocês que as mulheres não tinham voz, então as mulheres, elas iam para o movimento, principalmente duas mulheres participam, tá? A Noemi e a Angelita. E essas duas mulheres vão lá, mas elas não têm muita voz, elas vão lá mas para ouvir, elas não têm muita ação. Então aí demonstra também que o movimento tem esse problema, tá? E nós sabemos disso, o movimento tem esse problema. E isso ela está falando lá dos anos 30. A gente vai verificar que já, por exemplo, no movimento nos anos 60, de repressão 60, 70, a participação feminina ela se torna muito, muito maior. Então as mulheres elas só aumentam essa participação. A gente já vê logo no início, então nós temos essa primeira parte do livro aí. O livro não é dividido em partes, tá? Eu tô falando dessa primeira parte porque eu meio que dividi ali pensando nisso, que é essa chegada e o movimento, a luta, tá? A esquerda ali tentando alguma coisa. A situação era difícil, então eles tinham que lutar, né? Tinham que se colocar ali diante dessa repressão que acontecia na época. E aí vem uma segunda parte, que é onde vai acontecer o romance. Então o Roberto ele se aproxima da Noemi, ele vai se aproximando cada vez, ele se apaixona pela Noemi e a Noemi se apaixona por ele. Noemi era casada com o João Jacques. João Jacques era um cara, como eu já falei, que já havia participado do movimento, né? Já tinha morado no Rio, a Noemi é do Acre, ele conhece a Noemi no Acre, então ele é um cara viajado, ele é um cara que tem conhecimento. Só que ele não quer mais participar do movimento, porque ele fala que ele sofreu muito no movimento. Então, né, ele não participa mais do movimento. E ele é contra a Noemi participar, só que ele não a proíbe de participar do movimento. Ela participa e ela vai se aproximando cada vez mais do Roberto. Eles têm um filho chamado Guri, né? Só é chamado de Guri, não é colocado o nome da criança, Guri. Em torno ali de 4 anos, aproximadamente 4, 5 anos essa criança tem. E a gente percebe que o João Jacques, a Raquel, ela não coloca para nós, né? O narrador não coloca para nós o João Jacques como um homem mau. Ele só não participa do movimento. Mas ele não é um cara que, por exemplo, ele não é agressivo com a Noemi. A vida deles é em paz, em casa. Ele não parece ser um cara machista, tanto, né? Para a época, eu digo assim, porque ela trabalha fora, ele aceita tudo, né? Aquilo tranquilamente. Ele só não quer que ela participe do movimento. E esse João Jacques, nessa casa, né, há muita paz. É uma casa tranquila, mas não há amor. Então já não há mais esse amor entre os dois. E é por isso que a Noemi vai buscar esse amor em outra pessoa e ela se apaixona ali pelo Roberto. O que acontece mais com esse romance? Então eles vão se aproximando cada vez mais, tá? Um dia o 21 ele começa um discurso lá na praça, todas as pessoas estão na praça, ele começa um discurso e nesse discurso vai uma mulher também que tem filhos pequenos, ela fala que o marido está preso, né, injustamente, e muitas pessoas são presas. A polícia vai lá e acaba com tudo aquilo. Muitas pessoas são presas e entre elas o Roberto é preso. A Noemi chega em casa assustadíssima. O João Jacques olha para ela, tá vendo onde você está indo? Tá vendo onde você vai lá? E ele fala, mandaram esse Roberto do Rio, mas o cara, eles não sabem que isso é uma provocação, a polícia vai pegá-los. E o Roberto, como eu falei, é preso. Roberto fica ali 8 dias preso, né, e ele é solto por um gerente, né, o gerente do jornal vai lá, Roberto era jornalista, o gerente do jornal vai lá e pede e ele é solto. E muitas pessoas ali continuam presos. Roberto e Noemi decidem, né, aquilo já estava na cara, todo mundo via, assumir esse romance e
Então ela vai acabar o relacionamento com o João Jacques. O João Jacques fala que tudo bem, mas ele vai levar o filho. O filho vai com ele. Ele vai embora, mas ele vai levar o filho. E ela faz uma alienação parental ali um pouquinho, né? Porque ela pega o filho e fala assim, seu pai vai embora e fala que vai levar você. Isso significa que você nunca mais vai ver a mamãe. Não, mamãe, eu não quero, tal. Ele gruda nela, tá? E o João Jacques, então, vai embora sozinho. Ele vai para o Rio. E de lá do Rio ele escreve cartas para o guri, né? Foi uma solução rápida ali, né? Não teve muito... Eu achei que ia se prolongar mais quando a gente lê o livro, mas é uma solução rápida ali para o problema. João Jacques vai embora e essa parte se resolve. A partir daí... né, como eu falei assim, o João Jacques continua lá escrevendo. E quando o João Jacques vai embora, ela fala para o João Jacques. Né, o João Jacques fala, como você, meu filho ser sustentado por outro homem, você sabe que eu trabalho e eu ganho tanto quanto você. Meu salário é equiparado ao seu. Eu vou sustentar essa criança. Só que o que acontece? Ela vai morar, depois de um tempo, com o Roberto. Eles, né, se juntam ali. E... logo começa, né, o falatório, que ela traiu o marido, que eles já estavam juntos há muito tempo, e até a Guiomar, que era a melhor amiga dela, que era uma solteirona bem mais velha do que ela, decide se afastar dela. Então ela perde a amiga e no trabalho até que chega um dia que o seu Benevides fala, olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu preciso dos meus clientes. Meus clientes estão ameaçando não vir mais porque você trabalha aqui. Então a gente tem aí aquela questão, né, desse conservadorismo, das famílias, a forma como as famílias tradicionais veem algo. Isso é muito presente no Brasil até hoje. E ele acaba mandando embora, né, ele demite a Noemi. Noemi fica sem emprego, Noemi, né, não consegue, procura vários empregos, não consegue. Ela começa a ajudar ali o Roberto, né, nos trabalhos do movimento. E ela também começa a ajudar a Angelita ali na costura. Angelita também era casada e o Felipe gostava da Angelita, né? Mas isso não vai para frente. Esse é um romance que vai para frente. Pessoal, um dos grandes problemas desse romance, tá? Eu preciso falar sobre isso. Há alguns casos ali que falam sobre adultério, que vai acontecer isso. Há o caso do Felipe e da Angelita aqui. E agora a gente vai, né, essa segunda parte meio que termina, a gente vai para a terceira parte, que é a morte do guri. Então, antes de ir para a morte do guri, eu quero falar sobre isso. Alguns fios ficam desamarrados no romance. Então, a gente tem ali, né, falando sobre um cara lá que era do, né, algumas traições ali, o que aconteceria, tá? Fica desamarrado. A mãe, quando ele fala que a mãe tem uma bodega, a gente acha que vai ter alguma, também fica desamarrado. Então tem muitos pontos desamarrados nesse romance. Ele não conecta ali. Você espera, né, no final vai ter a ligação e não tem. E eu gostei do final do livro. Eu achei o final interessante, o final, tá? Mas ficaram alguns pontos ali no meio que meio desamarrados. Então eu acho que esse é um problema para mim nesse romance. Ficou ali, né? Não sei se ela tirou algumas partes, não sei, enfim, tá? Mas para mim ficou ali um pouco desamarrado. O guri fica doente, depois de um tempo, o guri fica doente e ele morre, né? Umas tentativas, a morte dele, né? Então agora na terceira parte, né, que eu divido o romance assim, a morte dele é trágica, é triste, né? Ver a criança morrer, os dois ficam ali, tá? E aí ela perde tudo. E depois de um ano, né, vem para o último capítulo que eu vou ler aqui para vocês. Ah, esqueci de falar. O Felipe tem que ir embora. A repressão aumenta, o Felipe está marcado e o Roberto chega, ó, nós vamos transferi-lo para um outro lugar. O movimento vai levar você para um outro lugar. E o Felipe vai embora. Depois da morte do guri. Passa-se um ano, nós chegamos ao capítulo 27 do livro. Os capítulos do livro são apenas numerados, não tem título. Um ano. Noemi subia vagarosamente a ladeira do gasômetro.
Nem sabia como tinha podido vencer tanto caminho tão depressa. A casinha se perdia lá embaixo na praia. Só se via o telhado preto e a fumaça da cozinha subindo, se enrolando. Eu também não falei, ela tinha uma comadre que morava com ela, que a acompanhou esse tempo todo, que ajudava na casa, como ela trabalhava fora. Tá? Mas a comadre também não tem muita importância no romance. E aí ela está caminhando. E aí tem alguns questionamentos que ela faz, né? Por exemplo, ela fala liberdade para quem? Né? Uma frase que estava ali que o Roberto havia escrito, liberdade para, mas o final se apagou, liberdade para quem? E ela fala, né, que um ano que passa devagar, em que ela chorou muito, em que agora ela estava só, né? Que ela estava caminhando ali e todo mundo foi embora, né? Todo mundo foi embora. Felipe foi lá para Russas, né, no interior. Né? A Angelita foi para longe com o marido, então a Angelita continuava com o marido e os filhos. Todas as pessoas foram presas ou dispersaram e se espalharam. E o Roberto? Né? E aí a gente vai saber o que aconteceu com o Roberto. O Roberto foi preso. Como o Roberto foi preso? Então a Noemi ela estava fazendo alguns trabalhos para o movimento. E ela recebe ali um trabalho de entregar, né, os panfletos, né, do movimento. E ela vai, o Roberto quer ir com ela. Ela fala, não, eu vou sozinha, é meu trabalho. Mas ele quer ir. E aí a gente pode ver de duas formas, como o companheirismo dele ou porque ele achava que ela não conseguiria fazer esse trabalho. Tá? Podemos ver das duas formas aí. Ela vai e ele começa a ver que ali tem alguma coisa errada. Quando ela está entregando, ele vê que passa um carro e logo depois eles pegam os dois. O carro pega os dois. Roberto é preso, é levado, já faz um ano isso. E ela fica 2 dias presa e é solta. E aí vem uma frase importante. Era fácil soltar uma mulher grávida sem antecedentes, principalmente se tinha um responsável que sofresse por ela. Um responsável que sofresse por ela. Então ela é solta porque ela vai saber que o Roberto está sofrendo lá. E ela está grávida. Aí nós ficamos sabendo que ela tem um filho. Ela nem sabe onde o Roberto está. O Roberto deve estar para o sul. E ela está com aquela criança ali. E ela vai trabalhar de costureira, mas a barriga já incomoda. Né? Ela está sofrendo. Ela está ali. Né? Trabalhando naquela máquina de costura. Tá? A Angelita foi embora, então ela continua trabalhando como se ela continuasse o trabalho da Angelita. E ela vai falar do filho dela. Eu gostei desse final, já falei pra vocês, não gostei desse final. E eu vou ler o finalzinho do conto, do livro, do romance. É um romance. Agora mesmo na subida, ele dava acordo de si, esperneava. A criança esperneava na barriga dela. Coitadinho, tão maltratado, tão desprezado, sofrendo o que a mãe sofria, sufocado com ela na rede pequena do quarto ruim. Então, ou seja, ela está num quarto bem ruim. Ela teve que mudar de casa. Sofria, já li isso. Tinha que deixar o trabalho, pensava Noemi. Ela sabia que ela tinha que deixar o trabalho. Casa não lhe faltaria. Morava com a mãe de um companheiro. Entendiam-se bem. A mãe de um companheiro, ou seja, um companheiro do movimento, né? Morava lá. Entendiam-se bem. A velha era boa, caridosa. Arrumaram um serviço mais leve que rendesse para ajudar na comida e permitisse ao menino crescer à vontade, espernear à vontade. Pisou em falso numa pedra solta. Caminho de pedras. Pisou em falso numa pedra solta. Arrimou-se ao muro. O pequeno parece que se sacudiu todo, comovido também com o choque. O pequeno lá dentro se sacudiu. Noemi sorriu, amparou com a mão o ventre dolorido. E aqui vem o final que eu amei. Mas devagar, companheiro. Ela fala para a criança, mas devagar, companheiro. Tudo tem o seu tempo. A luta não acabou dentro dela. Ela ainda acredita na luta. Então, todos se foram. Presos ou fugiram. Todos se foram. Só ficou ela. Mas ela ainda acredita na luta. Então, a esperança, ainda há esperança. Ainda há esperança. E voltou a subir a ladeira áspera. Devagarinho. Fortaleza, outubro de 1936. E assim se encerra esse grande romance importantíssimo. Como eu falei, tem algumas falhas, mas é um romance importante.
É um romance bastante de esquerda, traz esses personagens importantes e muito importante para nós refletirmos. Pessoal, gostou do vídeo aí, chegou até o final, porque merece, né? Merece um like aí, tá? Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, ajuda o professor Sid Clay a fazer esse novo canal crescer. Tá? Preciso, né, levar esse canal a mais pessoas. Espero que realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!